O obreiro Guilherme vai pôr para nós Tiago capítulo 5, versículo 7. Uma breve palavra para nós orarmos juntos, sairmos daqui felizes com essa semana que está começando. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, amados. Tiago 5, 7, exortação à paciência, acerca do juramento, da oração, da conversão dos pecadores. Tiago 5, 7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sente, meus queridos irmãos, por gentileza. Quero falar sobre comunidade terapêutica, amém? Comunidade terapêutica, esse é o desejo do coração de Deus para todos nós. Ele está dizendo que assim como o lavrador ele espera a chuva temporã e a serôdia, há um trabalhar da graça na minha vida, e para isso precisamos de perseverança. Hoje vemos no mundo que as pessoas não têm paciência, né, irmãos? Elas querem tudo para ontem, e o trabalhar da graça requer uma perseverança, uma constância, uma continuidade, dia após dia. Esse é o maior milagre, irmãos. Passa ano e passa ano, dia após dia após dia, eu e você nos entregando ao Senhor pela graça e sendo mantidos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o maior milagre, irmãos. O maior milagre é ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra para aquilo que tenho preparado. Aqui vemos duas chuvas, irmãos, a chuva temporã e a serôdia. Essas eram duas chuvas necessárias para a plantação lá em Israel. A temporã, quando você coloca a semente e ela está para germinar, se aquela chuva não cair, a semente não germina. Depois cresce o broto, está quase para formar o fruto, está ali, mirradinho. Vem a última chuva, que chama-se a tardia, lá em Jeremias 5:24, que é a serôdia. Essa chuva serôdia vai dar força para frutificar. A primeira dá força para germinar, e a última dá força para frutificar. Isso é o símbolo da graça. O sangue nos faz sermos filhos, e o Espírito nos faz sermos frutíferos. O sangue de Jesus nos faz nascer, brotar. O Espírito Santo, o trabalhar da graça, nos faz frutíferos. E quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais frutíferos. Fruto, muito fruto, mais fruto ainda. Então, aqui vemos que o lavrador, ele persevera até o fruto. Da semente até o fruto, ele depende dessas duas chuvas. Assim eu e você, da semente, que é a palavra, até o desempenho, nós dependemos do sangue que nos perdoa e do trabalhar do Espírito Santo. Agora, esse trabalhar do Espírito Santo e este trabalhar do sangue em nossa vida tem a ver também com uma parte nossa, irmãos. Veja, o sangue é aplicado sobre aquele que conhece pecado. Aí está a humildade, por isso que Deus resiste aos soberbos. O sangue de Jesus não salva o mundo inteiro, embora foi derramado pelo mundo inteiro, mas sobre os corações penitentes e arrependidos. E a graça não aperfeiçoa todo mundo, aperfeiçoa aquele que, meditando na palavra com humildade, diz: Senhor, eu preciso trabalhar nessa área, frutificar mais nessa área. Você está vendo? Está vendo que a resposta do solo vai fazer se a semente germina ou não? A resposta do solo. O sangue de Jesus só pode perdoar os arrependidos, é ou não é, irmãos? O Espírito Santo só pode aperfeiçoar quem está inconformado. Você está vendo? Então aí está a terra boa que eu e você somos, que dá essa resposta. Porque o trabalhar do diabo é nos cegar nesse ponto, irmãos. De quem precisa perdão é aquele ali, está falhando, tá vendo? O diabo, através da soberba, faz com que a pessoa pense que o que ela precisa é a bênção, quando na verdade a bênção ela já tem. O que ela precisa é que o pecado saia para que ela enxergue quem ela é em Cristo, entende? Eu fico pensando, irmãos, que terra privilegiada é aquela que é humilde para ficar recebendo a temporã e a serôdia. É chuva, aquele terreno do lado ali seco, esturricado, e esse caindo chuva, caindo chuva, caindo chuva. Por quê, irmãos? Porque sabe pedir e sabe receber. Existem pessoas que às vezes com menos tempo de igreja, eles captam mais e praticam e frutificam mais do que pessoas que estão centenárias nas igrejas.
Porque o tempo de igreja não vai por si, essa é uma ideia religiosa, que o tempo de igreja por si mesmo, por osmose, nos mudará, quando na verdade não é assim. Há uma proposta na palavra, se eu entender, quando eu não entendo, as aves dos céus levam aquela proposta, não acontece? Então, não é o tempo de igreja que vai me mudar, mas sim, se eu entender no culto racional que Deus está falando e responder, e continuar respondendo, e a graça continuar trabalhando, é uma parceria, irmão, é sinergia. Aqui diz, no versículo 8, sede vós também pacientes, né? Assim como o lavrador é paciente, nós precisamos, pela graça, ser pacientes. Fortalecei o que, irmãos? A vossa conta bancária? Não, isso aí pode ter certeza que se você estiver em Deus, Jeová Jiré tem o maior prazer que sobre dinheiro na sua vida. Irmão, o jeitão de Deus trabalhar é o seguinte: se Jeová Jiré conseguir o teu coração, o jeitão de Deus trabalhar é assim, ó. Ele só conhece um jeito: sobrar 12 cestos. Você sabe isso? Ele não sabe trabalhar com merreca assim. Faz uma estrelinha, ele não consegue. Aí ele faz várias galáxias. Faz uma gota de água aí, pai. Aí ele faz um oceano. Deus não sabe ser mesquinho, ele não consegue ser medíocre e não consegue fazer nada meia boca. Deus não consegue. Ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. E se Deus tiver o nosso coração, ele nos conduzirá para a prosperidade, para a saúde, para a frutificação. Esse é o jeito de Deus ser. Se ele tiver liberdade, ele o fará. Deus escrevendo em Jeremias, ele diz: olha, eu vou fazer uma nova aliança com este povo. Vou fazer uma aliança, vou escrever minha lei no coração deles, e nessa aliança eu não vou parar de abençoá-los nem um segundo. Ou seja, quanto ao lado de Deus, né? Conforme a liberdade que ele tem na minha vida e na sua vida, irmão, ele cura mesmo, ele liberta mesmo, ele prospera mesmo. Ele diz em Jeremias 32:40, eu vou fazer com uma aliança com eles, em que não deixarei de abençoar eles segundo algum, momento algum. Então Deus está pronto, mas a carne é fraca. Se Deus tivesse o meu e o teu coração completamente, ele nos conduziria às águas tranquilas. Mas há nível de resistência em Adão, sabe, nossa carne. Nós imaginamos o quanto a carne quer ganhar território. Deus diz assim: perdoa nada, essa pessoa me paga. É aqui que está a cunha de Satanás para eu não prosperar. É ali que eu dei território para o diabo, e aquele território ali infectado me impede de ter fé. Entende, irmãos? Mas o inimigo, ele tem argumentos para dizer: continue magoado, continue chateado, continue preocupado, continue reclamando da vida, continue falando mal dos outros. Isso é importante, porque Deus não vai ter teu coração. Deus não vai ter teu coração, é meu. E aonde o diabo governa, irmão, é tudo detonado. Nem a chave da porta da casa dele ele não tem. O diabo, tudo que ele faz é um caos. Porque ele é imperfeito, tudo que ele faz sai da imperfeição dele. Então, o governo do diabo está aí, irmãos, o mundo que jaz no maligno. Agora, o governo de Deus é: sede vocês também pacientes, fortalecei os vossos corações. A graça trabalha ali, fortalece os corações. E conforme ele fortalece o coração, você consegue ter um desempenho assim, ó. Aí está o milagre. Não é esforço nem culpa, hein? Ó, quando Deus fortalece seu coração, você consegue perdoar e amar o seu inimigo. Você consegue esperar o melhor, o mundo está desabando na tua cabeça, você consegue adorar a Deus e confiar em Deus. Você consegue orar com fé e curar enfermos, expulsar demônios. Você consegue ler a Bíblia, meditar e ter prazer. Você consegue aquilo que é bom. Você consegue ter ânimo para se alimentar daquilo que é bom. É como uma pessoa que é tão fraca assim, que põe a colher, não consegue nem comer, não consegue receber o que é bom. Assim está o homem. Conforme Deus fortalece o meu coração, eu consigo tomar atitudes sábias. E da sabedoria vem o que, irmãos? O sucesso. O sucesso não é uma coisa do acaso. O sucesso é resultado de sabedoria. A sabedoria, a aplicação, é você ser transformado para aquilo que Deus está falando, você conseguir fazer. Isso é sabedoria. E quando você faz aquilo que Deus falou, tudo que você fizer prosperará. Você entende? O caminho de Deus é assim. Você entende e pratica, e Deus confirma. Mas o homem está muito fraco. Você veja como o homem, irmãos, ele está forte para ficar chateado. Mas como ele é fraco para... tá bom, Deus abençoe essa pessoa. O homem é fraco. E não faz sentido ao homem caído, irmão.
O mundo está caindo na sua cabeça, confiar no Senhor, falar o bem, profetizar o bem. Não, tem que murmurar, tem que ficar chateado, tem que se fazer de vítima, tem que se fazer de coitadinho, tem que ficar brabo. Isso é queda, irmão. O homem fraco para o mal e fraco para ceder ao mal. Fraco para ser dominado pelo mal. Mas quando a unção vem, despedaça o jugo, amém, irmãos? E aí você fica forte, irmão. Você se fortalece no Senhor, você fica forte. Irmão, é preciso muita força para vencer nossa carne, não é? Para vencer o vício da mentira, o vício do ódio, o vício da preguiça, o vício do mundanismo, o vício dos ídolos, o vício da melancolia, o vício da mágoa. Irmãos, são gigantes assim, fortões, irmão. Mas quando você fica forte, você domina eles. Mas enquanto você não é forte, eles te dominam. Já viu quantos cristãos, irmãos, que perdem para prostituição na internet? São pastores fracos. Eles não conseguem vencer a prostituição. Outros são fracos, eles são vencidos pela mentira. Não, eu não vou mais mentir, vou parar de mentir, nunca mais vou mentir. Aí vem o gigante da mentira, mente. Porque ele é fraco, irmão. Ele é vencido por espíritos imundos, como marionete. Não vou mais, não vou mais, não vou mais, mas não tem força para bancar o que diz, sabe? Então, ele não consegue perdoar, ele não consegue confiar, ele não consegue adorar, ele não consegue fazer o bem, ele não consegue ter ânimo para se alimentar, ele é fraco. Mas se o Senhor fortalecer o nosso coração, aí nós conseguimos, irmãos. Aqui está a questão. Se você se concentrar na raiz, no coração, na comunhão, e Deus fortalecer o seu coração com graça, Paulo escrevendo a Timóteo diz, bom é que o coração se fortifique com graça. Se o seu coração se fortalecer em graça, irmão, o teu desempenho será um efeito disso aí. Aí você vai conseguir orar com fé. Você vai pôr a mão, coração forte, hein? Em nome de Jesus, meu Deus. O mais valente vence. Há uma lei espiritual, que é a lei do Espírito de vida, nos livra da lei do pecado e da morte. Então quando você está no mais forte, tudo que você faz tem força. Tudo que você faz domina, decide. Porque quem decide é o mais forte, irmão. Está o mais forte e o mais fraco. O mais forte fala, você não vai, então não vou, certo? Quem que decide? Vamos. Você não vai prosperar, tá bom, então eu não vou, né? Você não vai perdoar, tá bom, eu não vou. Mas quando você fica mais forte, aí você diz, sai. E ele sai. Que Deus nos ajude, irmãos, a ficar fortes para o bem, fortes para aquilo que temos que ser fortes. Já viu, irmão? Aquelas coisas esfarrapadas. Pastor, a carne é fraca. Não é verdade? Pastor, eu não consigo perdoar, pastor. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir os áudios nem orar mais, pastor. Pastor, não tem mais força mais para orar, pastor. Está vendo, irmão? O capeta tomou conta e a pessoa está ali. Acorda para a vida, rapaz. Se você não vence, você é vencido. E Deus é Deus dos vencedores, não dos vencidos. E aí a pessoa vai se conformando. O capeta vai colocando a pata na pessoa e ela vai se abaixando. Vai? Porque não se fortalece. Uma pessoa que não se fortalece, as bactérias pegam, não é, irmãos? Mas à medida que você começa milagrosamente a se fortalecer, as bactérias são destruídas pela linfa, pelos glóbulos brancos. Sejam vocês pacientes. Isso não vai acontecer do dia para a noite, tá, queridos? Você não vai levantar flutuando com a auréola, um roupão branco assim, transplantecente. Isso é um processo da Viva Toba ao longo dos anos. Irmão, para um nível de chatice, para ser legalzinho, às vezes demora bastante. Essa guerra para ganhar território, irmão, para deixar de ser uma pessoa, para ser uma pessoa, glória a Deus, irmão, vai serôdia aí, vai chuva aí, irmão, da graça. Fortalecei os vossos corações, porque já a vida do Senhor está próxima. Quer dizer, olha, precisamos de tempo para mudar e não temos muito tempo porque Jesus está voltando. Entendeu? Temos pouco tempo e precisamos de tempo, e o tempo está passando, vamos remir o tempo, porque vamos nos aprontar, porque se ele chegar e nós estivermos morno, sujo, nós vamos ficar. E o tempo está passando, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer, como se nunca tivesse encontro com o Senhor, como se nunca tivesse que resolver isso, nunca vai passar a régua. Irmão, quando a gente chegar diante do Senhor, aí passa a régua.
Se você está coberto com sangue, não deve nada. Mas se tiver pendência, meu irmão, inferno não acerta. Olha só. Aí ele disse, no que nós temos que nos aprontar? Ai, irmão, olha só, que cacetada. 9. Isso aqui quase não existe. Graças a Deus, nós somos fortes nesse ponto. Não tem mais. Aqui dá um ponto da anemia espiritual, irmão. Eu tenho algo contra o Humberto, mas não tenho coragem de falar com o Humberto, porque é uma derrota ele descobrir que eu sou um crente furreco, meia boca. Então eu sou covarde. Eu digo, paz, Humberto, querido. Mas aí eu vou me queixar para a Rosana. A Bíblia diz, não deixa o sol se pôr com você ainda com um problema de ontem. Já devia ter superado. Se você fosse forte, você devia ter superado. Mas você é tão fraco, tão endemoniado, tão encapetado, que já passou 14 dias e você ainda está... Sabe, Rosana, que há 14 dias, Humberto, a Bíblia diz, você está fraco. Você é um frouxo. Você está debaixo do pé do capeta. Você é alimento, combustível para o inferno. Você está se enganando. Você não é crente coisa nenhuma. Você é um filho do diabo. Você não venceu ainda o diabo está te vencendo. Irmão, não vos queixeis contra os outros, para que não sejais o quê? Abençoados. Para que não sejais prosperados. Não é isso, irmão. Olha que ledo engano. Fazendo isso, esperando aquilo. Eu faço um bolo de terra esperando que saia do forno um bolo de chocolate. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais o quê? O que vos espera? Quando eu não perdoo você, Deus diz, eu vou te condenar. Você não perdoa, então os teus pecados estão retidos. Você não perdoa o que ele fez? Então os teus pecados, perdoai assim, Pai nosso, perdoa assim como... Não perdoou, teus pecados estão contabilizados. Larga de ser bobo, você quer ser perdoado? Perdoa, abençoa, esqueça, vire a página, abençoa essa pessoa. Burro mesmo. Não vos queixeis uns contra os outros, para não seres condenados. Que derrota, que fracasso. Deus não te conhece. E se engana, irmão. E agora, diabo, planta bananeira. Irmão, que culto poderoso. Você tem fé? Conta testemunho. Irmão, cheguei aqui, já ganhei R$1 milhão. A coisa, o poder de Deus está aqui. Irmão, um magoado com o outro, não perdoa. Sabe? Tem fé para prosperar, tem fé para fazer o diabo plantar bananeira, mas não tem fé para perdoar. O diabo pegou no pequenininho ali, detalhezinho, pequenininho só. Eu vou condenar ele por isso aqui, deixa o resto. Deixa ele ficar com o poder de Deus, com os dons de Deus, com tudo. Contanto que ele tenha o rabo preso. Olha aí. Irmãos, cuidado. Ninguém tropeça numa montanha. Tropeça numa pedrinha pequena. Um pequeno detalhe. Relacionamentos quebrados, sem arrependimento, é o suficiente para ir para o inferno. Relacionamentos quebrados, sem arrependimento, é o suficiente para ir para o inferno. Relacionamento quebrado com Deus. O que é relacionamento quebrado com Deus? A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, ele diz, olha, não murmureis, para que não sejais condenados, destruídos como aquele povo no deserto. Quando eu murmuro, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não sabe administrar. Eu estou chateado contigo, estou emburrado. O Senhor não está dando tudo que eu mereço. Eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu não fazia assim não. A murmuração, irmãos, é quebrar o relacionamento com Deus. E a mágoa, o ressentimento, a inimizade é quebrar o relacionamento com o irmão. Quando você quebra o relacionamento com o irmão, quando você quebra o relacionamento com Deus e não se arrepende, você não está salvo. E se Jesus vier, ou teu coração parar de bater, todo esse tempo de igreja, irmão, não valeu nada, dica de nada. Você vê, irmão, como a gente precisa ser, prudente, irmão. Porque estamos lutando contra o espírito sem corpo. Meus irmãos, tomai como exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, nós temos exemplo de pessoas que passaram o que passaram, irmãos, e venceram. Foram esbofeteados, foram cerrados, foram queimados, foram torturados
e morreram abençoando seus algozes. Irmão, Estevão foi apedrejado e morreu abençoando. Jesus foi crucificado e morreu abençoando. A gente não levou nem uma alfinetada, foi só uma olhada de lado. Que fraquelo! Mas que crente fraquelo, irmão. Se eu e você não vencer isto, a gente é muito fraco, irmão. O Senhor manda nós amar os nossos inimigos, abençoar, e a gente não consegue nem suportar o irmão. Vamos romper, pelo menos chamar isso de pecado já é um bom começo, né? Eis que temos por bem-aventurados. Temos por quê, irmãos? Deus está dizendo, aqui é o parecer de Deus, tá? Temos por bem-aventurados que sofreram. Isso é sofrimento, irmão, porque isso vai contra a nossa carne. A nossa carne não gosta de meditar na palavra. A nossa carne não gosta de jejuar, de perdoar. A nossa carne não gosta de adorar a Deus na hora da luta. Ela quer virar o balde, chutar o balde. A nossa carne não gosta de falar bem das pessoas. Ela gosta de criticar, de fofocar, de ver o defeito. Então isso é sofrimento. Isso é violência contra a nossa carne. Isso é antinatural à carne. Isso é milagre, irmão. Isso não existe na natureza. Vai na Coreia, na Indochina, vai no Japão, vai na Noruega, é tudo a mesma coisa, as pessoas reagem assim. Aqui eles estão mostrando um padrão que não existe, que foi perdido na queda, amém? Precisa ser resgatado. Olha só. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim. Irmão, há um fim, irmãos. Há um fim, há uma recompensa. Ouviste a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu. Aí, para de mentir, para de falar. Juro, não é verdade, para com isso. Sim, não precisa, se jurou, já está forçando o esquema. Sim, não. Irmão, a verdade deve ser uma coisa natural para nós, amém, irmãos? Deve ser uma exceção, não, tipo, para falar a verdade, não, tem que ser uma coisa natural. A mentira tem que ser antinatural na nossa vida. Chega de mentira, irmão. Mentira, o pai da mentira é o diabo. Quem mente dentro ou fora da igreja vai para o inferno se não se arrepender. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem faça qualquer outro juramento, mas seja a vossa palavra sim, não, para que não caiais no que é novamente, irmão? O que ele fala novamente? Né, Humberto? O que ele está falando? Para que não entrais em condenação, ou seja, não seja burro, não perca para o capeta, é aqui que você perde a batalha, é aqui que você vai para o inferno, é aqui, olha aí, é ficar chateado com um, é mentir para o outro, esse tipo de gente não vai para o céu, está se enganando, não, Deus não conhece, esse tipo de gente está na mão do diabo, ele está falando isso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Aqui dá a impressão de que você está com o óleo, a pessoa já é curada, já é perdoada. Mas continua o texto. Não é uma coisa assim, tipo, Deus faz tudo, né? Chega o miserável lá, está com o óleo curado para abençoar. Não é? Por isso que ele não pode pegar um texto, né? Já vi gente pregando esse texto aqui. Irmão, não precisa nem o irmão se arrepender. Só o irmão vir na igreja, tá com o óleo, ele é curado, ele é perdoado. Tudo automático, sabe? O irmão chegou ali na frente do altar, você pegou o óleo, pronto. Tá curado, tá perdoado, tá absolvido, pronto, sobe. Vamos ver o texto, como é que isso acontece. Vamos ver? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Abra o teu coração. Isso que está mofado aí, escondido aí, as 7 chaves que você não está conseguindo resolver, desabafe com alguém, chama isso de pecado, diz: irmão, ore por mim que eu não quero continuar assim, arranca esse mal de mim, ore agora, eu preciso lutar contra isso, isso está errado, isso está me destruindo a minha saúde, a minha vida, eu não vou mais fingir, chega, a máscara cai diante de você agora, eu preciso de oração nessa área. Ele está falando aqui, irmão. Confessar, aqui está a comunidade terapêutica, irmão. Não é você confessar para o carnal, tá? É para o espiritual. Lembra daquela história que eu contei, que foram 3 no monte. E o primeiro falou: olha, eu tenho um vício, eu sou cleptomaníaco, eu vou na casa das pessoas, eu não preciso, mas se eu vejo uma coisa bonita, eu escondo. Eu pego, escondo, levo para mim. Eu tenho um vício, isso é uma compulsão.
Aí o outro falou assim, eu tenho um vício assim, de pornografia, de tudo que não presta, assim, eu sou uma pessoa bem, eu estou tocando no púlpito, eu sou uma pessoa assim, do cargo, mas eu sou uma pessoa muito safada, muito sem vergonha, muito ligado com a prostituição. E o terceiro falou assim, e eu tenho visto a fofoca, não aguento a hora de descer lá embaixo e contar para todo mundo o que vocês me contaram agora. Então, temos que nos abrir com pessoas espirituais, irmãos, com pessoas que vão ser canais de Deus, porque aquilo que vem para a luz é curado, aquilo que está em trevas, está em trevas, aquilo que está em trevas está escondido, está encoberto, está escondido, está guardado, está escondido, mas aquilo que você traz à luz, aquilo ali é sarado pela luz. Isso é terapêutico. A gente prefere esconder, deixar escondido, mas aquele que esconde seu pecado jamais prosperará. Às vezes, irmão, a pessoa não vai para frente, porque tem áreas de trevas escondidas, que ela não consegue se arrepender, lidar, e não acha ninguém para poder desabafar. E não é da boca para fora não, porque Deus é o juiz, né? Eu chego, olha, Maurício, eu estou muito arrependido de ser uma pessoa briguenta, sabe? Eu vivo de barraco assim, truco é 6, sabe? Olhe por mim. Ei, não vem querer fazer agora confissão na horizontal, né? Fazer a pessoa de guru agora, fazer confissão, né? Não é isso que eu estou falando. Isso tem que ser algo realmente tirado pelo Espírito, no Espírito e com sinceridade, amém, irmão? Confessai as vossas culpas. E tem gente que confessa que, irmão, minha fraqueza, pastor, não é culpa não, é que o irmão fez eu pecar, sabe, pastor? Então não confessa. Aqui não confessa a vossa culpa, é aquilo que você reconhece como pecado grave. Assim, irmão, olhe por mim, porque às vezes eu sou um pouco nervosinho, né? Mas não é nada grave assim. Então não é culpa, não é culpa. Aqui confessar culpa é confessar algo que está te levando para o inferno e que você sabe que é grave, né? Porque confessar, tem pessoa que confessa que parece que até se alegrando, né? Irmão, eu gosto de brigar. Ué, você está se gloriando nisso? Que você é barraqueiro? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Ô irmão, não abra mão disso não, hein? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É eficaz, irmãos, sabe? Quando nós oramos pelos méritos de Cristo no Espírito Santo, o que dois concordar será? Nós imaginamos o poder da intervenção divina, irmão. O poder da intervenção divina. Ele diz, olha, todos nós temos defeitos, irmãos. Ele fala aí, não é só você não, todo mundo. Olha só, os que confessam são sinceros aí. Ele está dizendo, olha ali. Ele diz, confesse por quê? Porque até Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, tinha defeitos, tinha falhas. Olha só, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Sabe o que ele está falando? Você é imperfeito, e a pessoa que vai orar por você também é imperfeita, mas eu vou ouvir porque é meu nome. Ele está falando. Ele falou, Elias orou e caiu fogo, e ele era imperfeito. Então, não tem que achar um pastor perfeito, que flutua no ar, que tem auréola, não. Você vai encontrar um irmão como você, que também tem defeitos, que também está lutando, que também está confessando. Não fique esperando uma pessoa perfeita, uma igreja perfeita. Enquanto não achar uma igreja perfeita que me seja digno, né? Enquanto não achar um pastor perfeito, irmão, ninguém é perfeito. Deus usa os imperfeitos porque só o que Ele tem, né? Mas nós somos perfeitos em Cristo, amém? Orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, olha aí, comunidade terapêutica, saiba que aquele que o fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Já vi pessoas pregando aqui, irmão, que você ganhar alma, isso abate os seus pecados. Meu Deus do céu, aqui a multidão de pecados que está sendo coberta é da pessoa que confessou, meu irmão. Mas diz, se você ganhar uma alma, isso cobre a multidão dos seus pecados. Então vai debatendo, sabe, vai liquidando ali. Você ganha uma alma, alguns pecados seus são perdoados. Você ganha outra alma, não é isso que está falando o texto. Como tem gente que torce, parece que boas obras vai espiando o pecado, sabe, vai contabilizando. Aqui é o lado bom, né, da balança. Pastor, semana que 4 almas, posso pecar um monte que eu já estou com crédito com Deus. Não é isso. Salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados dela, tá, meu irmão? Não pense que isso aí vai dar créditos pecadorial para você, não é isto.
cobrirá uma multidão de pecados. Vamos se colocar em pé, que Deus nos ajude a sermos uma comunidade terapêutica, tanto diante de Deus, como diante dos irmãos, e como diante do pecador que vai vir até nós, irmão. Tenha paciência, ajude. Oh, irmão, receba bem. Se vier um drag queen para conversar com você, não faça, porque você e ele, todos os dois precisam de Jesus. Sabe, a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, irmão. Chegar uma pessoa, sabe, não fique dando a impressão de que você é o santarrão e que ela... Não, todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Todos nós só estamos em pé pela graça e pela misericórdia de Deus. Portanto, receba o pecador como uma pessoa igual a você. Você não é mais um pecador porque você foi salvo, mas você não é melhor que ele. Você só é um privilegiado. E tem crente que ele, sabe, ele começa a achar que ele é superior. Vê um pecador, você vai para o inferno, porque você... Irmão, não é assim. Precisamos ter esse carinho, essa doçura, porque Cristo nos ganhou com o seu amor. Vamos orar agora. O obreiro Guilherme vai pôr para